Amigos da Rádio Educativa, amigos do YouTube e do Face, uma boa noite. Nesse espaço aqui na Rádio Educativa, um espaço dedicado a bater um papo de forma bastante informal, com figuras, personagens importantes da cidade de Campinas. O caso hoje do Paulo Leone, grande produtor e apresentador de televisão, que nós recebemos aqui na Educativa para esse bate-papo legal. Paulo, boa noite. Boa noite. J. Silva, olha que coisa maravilhosa, que espetáculo, né? Uma alegria para mim estar aqui, e essa coisa que você está dizendo aí de importância, a importância está no coração e na emoção, uma vez que a gente tem pessoas como você, toda a equipe aqui da rádio, são profissionais maravilhosos, e eu me considero um grãozinho de areia nesse universo inteiro aí de grandes talentos. Muito obrigado. Mas é um grande talento, um grande apresentador que tem contribuído muito com a sua comunicação, com o trabalho que você faz aqui para a cidade de Campinas. Ô Paulo, você está em Campinas há quanto tempo? Eu cheguei em Campinas na virada do ano de 92 para 93 para trabalhar na TV Tati. Na TV Tati. Que era a retransmissora da TV Manchete, cujo dono na época era o Chaim Zayer. Chaim continuou com a TV de Ribeirão, passou a concessão para outras pessoas, e aí hoje ele está de volta na cidade aí, né, com a Record, verdade, né? Tem a Record. A Tati Record, né? Isso, em São José é o SBT, e em Santos é a TV Bandeirantes. Você vê que ele abraçou tudo aí, né? Mas você começou o seu trabalho em Piracicaba ou Rio Claro? Comecei em Rio Claro. Depois eu passei no vestibular para a faculdade de jornalismo. Meu pai já estava morando em Piracicaba, foi a sopa, açúcar no mel, não é? Uhum. Mais ou menos assim, né? E aí eu vim para Piracicaba e desde cheguei, eu fui contratado pelo Jornal de Piracicaba para fazer uma parte social no jornal. Em seguida, como a cidade não tão grande assim, na época, né? E eu tinha muita amizade com o pessoal da área de comunicação. Aí o Zé Roberto Suave, lá da Rádio Difusora, falou: Paulo, rapaz, é interessante, porque eu fui na rádio e achando que... Eu falei: olha, o Zé, eu queria fazer um programa aí na AM. Ele falou: Paulo, na AM nós estamos dispensando gente, porque eu tenho o Roberto Moraes, que é deputado. Roberto Moraes, grande Roberto. Isso, eu tenho o Roberto Moraes, falou mais dois nomes lá. Falou: a gente está restrito, eu teria alguma coisa de jornalismo, mas não é isso que você está querendo, né? Eu falei: não. Tá bom. Conversamos. A hora que eu estou saindo, eu nunca vou esquecer da cena. E na sala dele, e tinha um degrau para você descer. Eu estava no degrau, ele falou: Paulo, você não quer fazer FM? Na minha cabeça, inexperiente, eu achava que eu tinha que passar pelo AM para poder chegar no FM. E aí é um dado interessante, porque a rádio, ela tinha aquelas fitas enormes, aqueles programas pré-gravados, os comerciais já tudo gravado. E eu fui o primeiro cara a fazer FM ao vivo em Piracicaba, acredite se quiser. Olha aí, chamava Tarde ao Vivo, porque era da 1 às 5. E daí o Zé Roberto falou: olha, Paulo, vamos completar esse período da manhã também. Aí ele trouxe o Celso Ribeiro, que é um cara que está até hoje na comunicação lá, e assim se deu a minha... Eu tinha algumas passagens pela rádio em Rio Claro. Em Rio Claro. Tanto é que o Paulo Eduardo, ele já era um prodígio na época, eu estava só iniciando e tal, e eu até tinha ele como referência. Olha aí, portanto, mais um piracicabano, mais um rio-clarense aqui na nossa região. É verdade. E do rádio para a televisão, como é que foi essa passagem aí? Eu tive duas passagens pelo Jornal de Piracicaba, porque eu me encantava com o rádio. E eu achava que, coisa de menino, eu tinha 21, 22 anos, e eu achava que só o rádio era o suficiente, né? A gente não, hoje, se você puder trabalhar em 10 lugares, é maravilhoso. Claro, claro. E eu me lembro que quando eu fui pedir a minha admissão no Jornal de Piracicaba, o Lourenço Tayar, que é comandante, ele foi comandante da Gazeta e hoje é a Jovem Pan News lá em Piracicaba, que ele trabalha junto com o Roberto Moraes. Ele falou: você é louco, você vai deixar a melhor rádio, o melhor jornal da cidade, você está na melhor rádio da cidade, você tem a cidade nas mãos
E você vai deixar isso? Falei, Lourenço, eu não quero mais, eu quero ficar só na rádio, e assim foi. Aí fiquei na rádio, mas na difusora eu trabalhei quase em todas, acho que todas as rádios. Só na FM Municipal que não, porque até então não havia sido inaugurada, e depois da inauguração eu continuei ainda nas outras rádios particulares e tal, não numa rádio que pertencia à cidade no sentido de prefeitura, né? Sei. Não era lá, é a FM Municipal. E a televisão, como é que pintou aí? Então, a televisão era engraçado, porque perto lá na praça tinha um restaurante que não existe mais, chamado Brasserie. Em francês, Brasserie, mas em Piracicaba era Brasserie mesmo. Era o restaurante mais assim conhecido, mais famoso e tal, e que as famílias, final de semana, frequentavam, e as pessoas que viajavam, chegavam na cidade e falavam, onde tem um restaurante bom aqui? Então ia para o Brasserie. Era uma referência. Era do lado, assim, 50 metros da rádio. Todo artista que vinha no Teatro Municipal, hoje chamado Losso Neto, eles chegavam lá e falavam, tem alguma rádio aqui por perto para eu divulgar? E assim, eu comecei a fazer entrevistas e tinha uma sequência grande de programação teatral. Então, a moça que trabalhava no teatro falou, olha, nós vamos almoçar na Brasserie e depois nós vamos lá no programa lá na Rádio Difusora do Paulo Leone. Você vai fazer uma entrevista, falar da peça. E assim foi, os cantores. E era engraçado, porque essa rádio tinha muita audiência, e era uma prática comum o comércio deixar ligado nessa rádio. E muita gente ouvia. Então, era normal ouvir uma vendedora, ouvir um gerente da rádio, pedir para vir a ver o artista. E as pessoas ficavam ali entretidas com a entrevista. E teve um amigo meu chamado Paulo de Tarso, ele trabalhou na Globo, trabalhou na TV Bandeirantes, trabalhou no SBT, sempre com o Cabrini. Ele sempre trabalhou com o Cabrini. E aí ele falou... Que também era de Piracicaba. Que também de Piracicaba. Aí ele virou para mim e falou, e Piracicaba tem um dialeto muito particular, né? Ele chegou e falou, Iolipa. Iolipa é Paulinho, ao contrário, né? Meu Deus do céu. Iolipa, por que você não faz um programa igual aquele tal de Amaury Júnior? Cara, aquilo, sabe, vem Eureka? Eu não tinha... O que ele sacou muito antes de mim? As pessoas iam lá, claro que ia ver o artista, mas eles ficavam prestando atenção na entrevista. E começou, assim, no início, algumas 2, 3, depois começou a encher de gente. E ele sacou isso. Falou, faz um programa. E estava para entrar no ar uma TV local. E eu, de novo, a pessoa que era responsável pela televisão não tinha verba para fazer uma equipe de jornalismo, então, e estava inspirando o prazo de se colocar, o sinal já estava lá e tinha um tempo para colocar no ar, e já estava, acho que faziam 2 anos que era o limite, e já estava inspirando, e essa senhora chegou para mim e falou, Paulo, você não quer fazer um programa aí, pelo menos a gente põe alguma coisa local, e eu comecei a fazer um programa de entrevistas, gravando eventos, na vibe de Amaury Júnior, né? E assim foi, eu fiquei 10 meses lá, na TV Beira-Rio. Depois eu vim para a TV Carioba, em Americana. A TV Beira-Rio tinha bairro que não pegava. Quando eu vim para a Americana já entrava em 5 cidades. Eu já me senti em rede nacional. Olha só. Eu me senti, porque, pô, eu saio de uma televisão que tem bairro que não pega. Eu vou para um canal pega a cidade que pega inteira. 5 cidades. Olha só. Nossa. E aí eu fiquei lá, mas também 10 meses, eu não sei se é um número cabalístico ou coisa que o valha. Fiquei 10 anos na Rádio Difusora. Caramba. Eu tô lembrando do Boldrini hoje, viu aqueles causos que ele conta, ele disse que tinha um mentiroso na terra dele lá, que tudo era 12, né? Então eu tô com 10 tá com aqui. 10 aí. E aí o Eduardo Perry, que é o cara que comandava a TV Tati, ele também piracicabano, genro de Romeu Ítalo Ripoli, que você muito bem identifica. Foi presidente do 15. Presidente do 15. Ele está para o 15 de Piracicaba, assim como o do Corinthians. O Vicente Mateus está para o Corinthians. Mateus e a Marlene. Então, justamente. Ele era uma figura carismática. Conhecidíssimo nacionalmente. Então, e aí, por ser de Piracicaba,
por ele entender que eu estava no comecinho, estava assim, numa ascensão, já com bons patrocinadores, ele me convidou e eu entrei no domingo à noite, 10 horas da noite, tentando entender o contexto da época. O Fantástico terminava às 10. E depois entrava filmes de Chuck Norris. E o Silvio também até não terminava tarde. E aí começou a dar bastante audiência. E aí começou a vir muitos patrocinadores importantes. United Airlines, Norwegian Cruise Line, uma série de Whisky JB. Eu tinha, nossa, e só tinha eu que fazia isso. No interior, no início. E assim como tem hoje os influencers ou influenciadores, eu fui meio que nessa vibe aí na época e começou a dar certo e fui ficando. Aí eu fui para a TVB, que era a retransmissora, a antiga TV Princesa, que a concessão era do Orestes Quercias, né? Orestes Quercia. Isso. E daí fui lá, fiquei bom tempo lá e acho que fiquei mais de 16 anos. Depois virou Record. O sinal, a TV migrou para Record. Aí eu fiquei mais 2 anos, depois voltei para VTV, que é a retransmissora SBT até hoje. E assim foi. E hoje você está onde hoje? Estou na TV Bandeirantes. Na TV Bandeirantes. Tendências e atualidades. O que eu pensei? No início era um programa de domingo, com 1 hora de duração. O que eu imaginei? Falei, olha, eu preciso colocar um nome porque eu recebo toda quanto é tipo de pessoas e assuntos diferenciados. É política, música, cultura, economia, medicina. E aí eu falei, nossa, eu preciso colocar um nome. E aí me veio o Tendências e Atualidades. Tendências, o que está acontecendo, atualidade é o que está se falando mais no início. Aí isso abriu um leque, falei, esse é o nome. Tanto é que eu estou na Rádio CBN hoje. Isso. Hoje, já faz 8 anos. 8 anos já? Olha só. E eu também tenho duas incursões diárias, né? 1 minuto e meio, 2 minutos, com Tendências e Atualidades. Veja bem, hoje você está na CBN, está na televisão e na CBN. Quer dizer, a importância do rádio Tanto é que você não saiu do rádio até hoje. Não. A importância do rádio na sua profissão, na sua carreira, no seu trabalho. Você muito bem sabe, você é uma pessoa experiente e está no rádio há muitos anos, não é? E tem essa vivência intensa. A gente lembra que quando chegou a televisão em 1950, as pessoas imaginavam que o rádio, de alguma maneira, ia se render. E o rádio resistiu. Depois, com o advento da internet, o rádio continua resistindo, inclusive está nela com muita intensidade, tanto é que o exemplo nosso aqui. Estamos no YouTube e também no Facebook. Eu acho que com o advento da rede social e da internet, claro, a televisão perdeu um pouco, né? Na questão de audiência eu senti muito isso. Por quê? O meu filho, que tem 21 anos, a minha filha, que tem 17, em casa, por questões óbvias, tem alguns aparelhos de TV. Eles não assistem TV. Se for um jogo que vai através do computador, ou vai jogar na televisão, ou para ver um Netflix, um filme específico, eles vão para a TV, mas raramente, entendeu? Eles não vão para a TV. Então, a gente percebe que essa nova geração não tem o hábito do consumo. E para nós era ver um disco voador, era ver a televisão nos anos 60. E era o bem maior. Era o carro e era a televisão. O sujeito não precisava ter liquidificador, não precisava ter máquina de lavar, o negócio dele era a televisão e o rádio já era um companheiro constante porque estava em todas as casas desde sempre, né? Desde a década de 20 e tal. Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o rádio, eu acho que ele se incorporou. Comercialmente falando, é muito mais fácil. Eu estou falando por mim, não sou dono da verdade, mas estou contando a minha. Hoje é muito mais fácil você vender comercialmente o rádio do que a televisão. Por questões de valores e por questões também de mobilidade e facilidade. Entrou no carro, qual a primeira coisa que você faz? Liga o rádio. Quando você não liga, ele já está ligado sozinho, né? Então, é por aí. O trabalho que você realiza, o jornalismo que você faz,
mais para o lado social, vamos dizer, o ou meu- não. é o meu mais entretenimento. Eu já acompanhei, você entrevista todo mundo e todos, né? Empresários, artistas, Sim. e você tocou num ponto aí. Esse tipo de trabalho que você faz hoje, se o camarada como você também não tiver assim um lado especial para venda também, será que sobrevive ou não? É difícil. Em dois sentidos. O primeiro é porque se você vai pela CLT, vai ser como contratado, como qualquer funcionário de qualquer grande empresa, o salário é diminuto, é pequeno. Os caras falam, mas tem gente que trabalha na televisão e eu vou emendar uma historinha aqui. Então, desde a época da rádio, eu não sei por que cargas d'água, foi me proposto a condição de trabalhar na rádio, eu recolhia o meu INSS e dava uma nota, eu era PJ já. Então, desde o meu início, eu sempre fui PJ, porque era uma maneira de eu ganhar melhor. Isso, Eu tinha um número X de comerciais que eu podia colocar, estou falando no caso do rádio, entendeu? E aquele número X era meu, que viesse posterior àquilo era da rádio. Hoje na televisão é meio a meio, o que a televisão vender é meu, o que eu vender é da televisão 50-50, 50%, e é assim que a gente sobrevive lá. Quer dizer, o profissional hoje que nesta área, se ele não tiver esse lado comercial, dificilmente vai sobreviver. Talvez por isso que nós tenhamos poucos profissionais, especificamente nessa área que você atua. Eu tive assim, eu sempre conto essa história, para mim é um marco. Eu adoro Campinas, fui hiper bem recebido, tive uma sorte imensa de conhecer as pessoas certas no momento certo. Eu tinha um escritório em São Paulo, depois de eu estar aqui, acho que já fazia uns 8, 10 anos que eu estava aqui, quase 12. Eu estava na Rede Mulher em São Paulo, que hoje é o sinal da Record News. A Hebe estava lá, a Kátia Fonseca, que está na Bandeirantes hoje, na parte da tarde, estava lá. E eu, como tinha eu não sei se eu posso falar nomes aqui. Pode. Eu estava eu tinha um patrocínio muito grande da Antártica, tanto regional como para lá. Inclusive lá foi quando eu cheguei com a Antártica lá, os caras... Pelo amor de Deus. O cara veio do interior e traz Antártica e tal. E aí, você começa a circular, você começa a fazer amizades. E eu conheci a Marina, a esposa do Pampa, que foi campeão mundial de vôlei, na Olimpíada 92, inúmeros títulos, jogou na Itália, no Japão, que é a trajetória que os grandes craques do vôlei fazem, né? E até chegar no final da carreira. Ele morava em Alphaville e eu ia muito lá. E na rua de trás morava o Carlos Alberto de Nóbrega. Eu vou concluir, você vai entender o porquê que eu estou contando essa história. E a Casa do Pampa vivia muito cheio de atletas, Zé Roberto Guimarães. Então, o sobrinho da Hebe, que me fugiu o nome agora, que era o produtor dela, que no fim acabou indo morar na casa que a Hebe morava. O Marcelo que me contou essa história, porque o Marcelo, filho da Hebe, tem um apartamento aqui, em Campinas. Ele vive aqui. Tem uma outra cidade no sul de Minas que ele frequenta, que tem um sítio lá, mas ele vive aqui. Mas enfim, aí um dia a Marina, ao longo da semana, ficava junto comigo para ela me ajudar. Naquela época todo mundo conhecia o Pampa, é onde você ia abrir a porta. E como eu tinha o programa lá na Rede Mulher, então ela agendava entrevistas, ela era uma produtora, sem ganhar nada, era uma amiga minha e a gente tinha uma relação bacana, o Pampa também. E aí o Carlos Alberto, numa das vezes que a gente está junto lá, ele falou: ô Marina, leva o Paulo lá, a gravação era de quarta-feira da Praça Nossa. E aí eu fui. Foi aí que eu decidi que eu deveria ficar no interior. Eu explico. Você sabe, mundo cão, número. Hoje é pela internet que você é dispensado, né? Aquela época passa no RH. Hoje é pela internet. Agradecemos, bababá, pelos anos de dedicação, obrigado. Passar no RH. Tá dispensado. E aí, nós estávamos conversando a respeito de idade, nós estamos em cima dessa bola redonda azul aqui já faz um bom tempo, né? E aí eu estava na entrada, ali tem o estacionamento na parte superior e para os artistas. Tem aquela divisão, né, com uma sinalização para estacionar, e o que eu achei que chamou minha atenção no primeiro momento, cada divisão daquela era de um artista. Tinha uma estrela
e o nome do cara escrito no meio. O do Silvio fica bem em frente à porta, que tem o degrau, para ele subir e já ir para o escritório, que ele, ali é terminantemente proibido você assediar o Silvio. É bom dia se ele falar, se ele não falar, sobe, tá tudo certo. Pensa nos caras pedindo aumento e pedindo emprego. Nossa Senhora. Imagina, né? A gente que não é nada sai por aí, os caras... imagina um cara desse, Silvio, cara. É. E aí, eu tava ali para subir, para ir para o estúdio na gravação da Praça é Nossa, eu vi chegando uma Splinter, cheia daqueles artistas antigos, estou falando coisa de 25, 28 anos atrás, remanescentes da Praça da Alegria, que era apresentado pelo Manuel de Nóbrega na Record, que vocês lembram disso. E aí eu virei para a Marina e falei, nossa, Marina, que bacana, cara, que respeito, o SBT manda buscar os artistas, principalmente os de idade. Ela falou, não, Paulo, eles não têm carro para vir aqui, eles não têm nem carro. O cara da minha equipe, o Marcelo lá de Limeira, ele que comandava e era meu cinegrafista, o pessoal de iluminação, a gente tinha uma parafernália toda, precisava de mais gente na época, né? Um carro zero, que era meu, da equipe, né, que eu cedia para a equipe, e eu com uma Pajero zero no estacionamento de baixo. Aquilo foi um soco na minha cara. Eu falei, viu, o que eu tô fazendo aqui? Eu voltar para o interior. Não, imagine um ator, uma atriz ou um comediante que você, ao longo da sua vida, desde criança, você vê, você idolatra, falando, nossa, esse cara. E aí você chega lá, o cara não tem um carro. E para ir de ônibus, como fica na Anhanguera, o SBT é longe, não tem, dá para ir, mas você perde, putz. Então o Silvio mandava buscar esses artistas, cara. Isso me assustou. E eu já estava em São Paulo, eu tinha um escritório ali, em frente do lado, em frente ao muro do Museu da Casa Brasileira, que fica na Faria Lima. Cara, eu cheguei já muito bem instalado, naquela época ganhava uma grana super bacana e tal, e falei, aqui que eu vou ficar. Aquele dia caiu a ficha, falei, aqui eu sou apenas mais um, e como eu digo sempre, vou-me embora para Passárgada, porque lá eu sou amigo do rei. Verdade, e hoje permanece em Campinas já há alguns anos. 30 anos, 92 virando para 93, 30 anos, estou aqui. Nos seus programas vamos contar uma historiazinha legal aí. Você fez dezenas, centenas de entrevistas importantes. Já chegou 1 milhão, né? Em 30 anos. Programa de uma hora. Me conta aí uma entrevista. Você fez tantas e tantas entrevistas maravilhosas, mas uma que, olha, eu entrevistei fulano, conversei com fulano, e eu não esqueço jamais. Não, eu vou falar da minha ingenuidade. Tudo bem. E eu fui entrevistar o José Wilker. O cara é diretor, produtor, ator, pelo amor de Deus. E estava muito apertado, a gente estava sentado na beirada do palco. E o cinegrafista não tinha lugar, porque se ele ficasse aqui, os caras da mesa iam ficar bravos. Gente que pagou, gente que foi convidado, entendeu? Miss não sei o quê, tinha Miss do estado inteiro, do Brasil inteiro, de vários estados, né? E o cinegrafista aqui do lado, e eu conversando com o Zé Wilker, em vez de falar, Wilker, nós estamos com a dificuldade de espaço, por gentileza, se você puder olhar, aquele é o nosso cinegrafista. Eu viro para ele, em vez de falar desse jeito, eu viro para ele e falo, viu, quando você for responder, olha para aquela câmera lá. Ele, ironicamente, genial, cara, ele olhou para mim e falou assim, naquela câmera. Porra, bicho. Pra quem você foi pedir? Foi a maneira que eu quis. E não sabia, ele inexperiente, né, cara? Tava no início, feliz de estar em São Paulo e dividindo aquele espaço já. Olha para aquela câmera, quando você for responder, você olha para a câmera. Eu falo, olha para a câmera? Eu tenho isso gravado, cara. Olha aí. O Paulo Leone, eu pelo menos, quando eu começo a ver esse trabalho que você realiza nessa área mais social, no interior hoje não se vê muito mais. Você tem o Amaury que permanece, que é um ícone, né? Sim. O Amaury, eu cheguei a trabalhar com o Amaury. Você chegou a trabalhar com o Amaury, é um ícone, ele permanece no ar já. Com Sônia Abrão também, lá no início. E no interior você. O que acontece? Mudou muito com o advento da internet, assim como os fotógrafos de jornais, etc. O cara chegava,
Nossa, vai tirar uma foto minha. Hoje você chega lá e fala, ô Jota, vamos tirar uma foto aqui, tá pronta a foto. Não precisa trazer fotógrafo nem nada. E você divulga na internet, de acordo com os views que você tem lá, você fala, viu, todo mundo já me viu, tá tudo certo, o objetivo foi alcançado. Ele veio diminuindo, tinha muito evento em clube. Eu, por exemplo, com o Oswaldo Salib lá de Limeira, que era um empresário dos anos 80, cara antigo já da área artística, ele tinha diversos artistas importantes no cast dele, e ele chegava, por exemplo, num clube, aqui em Campinas mesmo. O que me ajudou muito foi até um contrato que eu fiz, fazia contrato anual. Falei, Paulo, eu vou ter 2 bailes esse mês que você precisa fazer. Eu tinha que cobrir 2 bailes. E ele fazia muito baile do Havaí também. Uhum. Ele fazia 80 bailes do Havaí, de novembro até ao início do carnaval. Tem o Nazaré Mercury, que fazia lá de Limeira, tá vivo até hoje, faz decoração. E ele fechava contrato anual comigo. Inclusive, posso contar ou não? Pode. Interessante, cara. Claro que essa coisa social foi diminuindo, os clubes foram parando com os bailes. A gente ia no ginásio, o Paulo Eduardo lembra, de domingo tinha brincadeira dançante, depois tinha os grandes bailes que as famílias iam, isso com os condomínios, cara, de piscina, quadra de tênis, eu tenho tudo isso no meu condomínio, por que eu vou no clube pagar mensalidade? Justamente. Isso foi naturalmente diminuindo. Enfim, e aí eu fechava contrato anual, Oswaldo Salib, a primeira, eu queria uma Pajero, eu tive vários, né? Eu carro referência da época, e ele foi inteligentíssimo, ele falou, olha, ele falou, bom, esse menino está começando agora, de repente ele para, ele fechava contrato anual, eu falei, ô Salib, eu quero uma Pajero, ele falou, então tá bom, ele foi no Banco do Brasil, ele fez um financiamento no valor do contrato que eu tinha com ele, anual, no meu nome, e todo mês ele pagava. Ou seja, se o moleque não... Ele te amarrou ali, né? Não fizer, eu não vou pagar porque o carro está no nome dele. E foi até o final. Isso é uma história genial de início, né? Que a gente... Normalmente eu gosto de contar essa história. E é um começo. E aí agora, nos últimos tempos, aí nós tivemos uma pandemia. Eu tinha um programa de sábado na Bandeirantes que era só de matéria externa. Qualquer tipo de evento que fosse possível eu ia cobrir. E no domingo eu tinha só de entrevista em estúdio, como é o caso nosso aqui. Veio a pandemia, eu cobri evento aonde? Aí eu conversei com o Rodrigo Neves. Falei, Rodrigo, eu tenho um programa de sábado e domingo. Eu tenho patrocínio no sábado e no domingo. Como é que nós vamos fazer? Ele falou, faz o estúdio. Quando voltar normal, você faz o estúdio. E quando tiver matéria externa, você faz também. Então hoje, esse programa, o Tendências e Atualidades, ele me possibilita fazer matéria externa e estúdio. Tem uma equipe grande hoje, uma equipe pequena, como é que é? Hoje a gente trabalha enxuto em função da própria tecnologia, né? Hoje você está vendo isso aqui. Eu tinha câmera, uma chamada D30, ela pesava 15 quilos, sem aquela bateria Anton Bauer. Era uma bateria quadrada, que lembra até essa câmera aí, e acoplada, e aí você anexava ali o microfone sem fio ou com fio, e aí a equipe saía. Aí tinha que levar a iluminação. Hoje uma câmera dessa, ou uma iluminação fixa. Aí se o cara precisar transitar dentro do evento, ele coloca uma luz em cima, não precisa de mais nada. Hoje isso daí tem uma abertura de lente espetacular, pode estar quase na penumbra, você ter o ganho, que as câmeras tinham, mas era uma coisa limitada. Entendeu? É isso. Durante a pandemia, você acabou de dizer, foi o trabalho foi um pouco mais difícil, lá na Band, né? A gente tem quase que uma parede toda com um telão. E isso possibilitou que eu fizesse entrevistas nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, Rio de Janeiro, com pessoas em vários estados brasileiros. Você faz o link e o cara entra e bate papo normal. Entre muitas entrevistas que eu já acompanhei você fazendo, eu me lembro, até comentei com o Paulo um dia, uma entrevista que você fez com o Antônio Aguilar, sobre a Jovem Guarda. Eu achei tão interessante aquele programa. A memória do Antônio Aguilar, se não me falha a memória,
Se você quiser, a gente pode até ver a possibilidade de trazê-lo aqui, que vocês Olha, vão ter seria assunto. uma maravilha, uma maravilha. O Aguilar tem uma memória, ele fala, olha, em 1948, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo como jornalista, na Alameda Barão de Limeira, número tal, ele fala assim, cara. Olha aí, ele e lembra, mas ele nunca bebeu e nunca fumou. Tá explicado. Isso tem um peso, porque não mata os neurônios, se o cara não tem nenhuma patologia que vai cerebral, alguma coisa assim, o cara é pleno. Mas eu achei interessantíssima aquela entrevista. Se ele tiver a possibilidade de vir, e ele é uma pessoa super aberta, esse cara tem histórias que é maravilhoso. Ele tinha o programa dele, eu me lembro, a minha mãe tinha a revista do rádio, que até então o rádio é que comandava, tinha até auditório, você lembra, sabe muito bem disso. A gente era criança, mas a gente lembra. E tinha a revista do rádio e eu lembro que sempre vinha a foto do Antônio Aguilar, ele punha o cabelo para trás e dava uma puxadinha. Eu também tenho esse hábito aí de dar aquela puxadinha. Um amigo meu, o Estevinho, infelizmente faleceu, ele tinha uma gravadora, uma produtora de áudio aqui, ele falava, Paulo Leone, como é que está este toldo? Figura. Então você assistiu com... Eu assisti várias, mas entre elas incríveis. Nossa, muita gente, cara. Vanderlei Cardoso. Maravilha. É que a gente vai buscar o time mais ou menos da nossa faixa de idade. Justamente. Né? Paulo César Leone. Olha, foi um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Educativa para esse bate-papo bastante... Olha, desculpe se eu me alonguei, legal. Quando vou entrevistar, eu quero que a pessoa seja rápida, breve, sucinta, para que eu extraia dela o máximo. Mas aqui o programa, como eu disse no início, é uma entrevista, um programa bem informal mesmo, né? Para a pessoa se sentir em casa e ficar à vontade. Maravilha. Eu só tenho a agradecer a você, ao Paulo Eduardo, ao pessoal todo aqui da rádio. Para mim é um prazer imenso. Você sabe que contar a história é com a gente mesmo, né? Isso é bom. E se você conta a história, você também sabe como extrair histórias das outras pessoas, né? Isso é legal. Então, para mim foi muito bom. Eu não falei um nono do que eu vim, assim, até com a intenção de passar para você, em função de uma história, se você linka a outra. Justamente. Uma coisa puxa a outra. Só para lembrar, eu tô lá na TV Bandeirantes no sábado, às 8h30 da manhã. Tendências e atualidades. E no domingo, às 8 da manhã. 8h30 no sábado e 8 no domingo. E na Rádio CBN, diariamente, em 2 edições, 10 e 8. Você gostou de 10 e 8? Parece trem suíço, né? 10 e 8 e às 15 e 10. 15 e 8, 15 e 10, sempre às vezes atrasa um pouquinho. É isso. Tá bom, muito obrigado. Eu que te agradeço. De Tudo coração. Bom. Um beijo para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Aí se o homem lá de cima nos permitir. E vai permitir. Obrigado, viu, João? Ficamos por aqui com esse espaço importante aqui na Rádio Educativa. Um abraço a todos vocês da Educativa, das nossas redes sociais, YouTube, pessoal do Face. Vem aí o Danilo Fernandes e o Fractal.